Tá, ok. Agora sim, agora sim. Pessoal, então, boa noite oficialmente para todo mundo. Então, ficou a meu cargo, né, de iniciar essa conversa, enfim, nossa aula magna, né? Agradeço a presença de todos. Eu acho que eu já passo a palavra para a professora Lucimere, o médico, que é a nossa coordenadora do curso, né, para fazer as primeiras palavras, enfim. Boa noite a todos, a comunidade acadêmica, aos professores, ao nosso querido palestrante, né, que aceitou o convite de estar presente aqui nessa noite, né, conosco, né, seja muito bem-vindo, muito bem acolhido no nosso curso, conte conosco sempre também para o que precisar, tá bom? Então, fique sempre à vontade, com as portas abertas aqui para o nosso curso, né? E obrigada pelo aceite, né, de fazer essa conversa conosco sobre patrimônio, esse brilhante assunto que nós precisamos conversar muito, né? Precisamos ter esse olhar voltado para histórias das nossas cidades, né? Então, é um assunto que está super atual, né? Mais do que nunca precisamos conversar sobre isso, precisamos preservar as nossas cidades, e nós, enquanto arquitetos e urbanistas, enquanto a galera aí, os estudantes de arquitetura, né, a gente precisa ter essa consciência, né, de todas essas questões relacionadas ao patrimônio. Então, seja muito bem-vindo e conte conosco sempre. Beleza, obrigado, Lucy. Então, pessoal, nós, por sugestão do próprio Jorge, então, a gente vai ser uma conversa, né? Eu primeiro formalmente, eu vou apresentar ele, né? Então, de acordo com com a nossa, o nosso materialzinho de divulgação, então, o Jorge Luiz Stocker Júnior, ele é arquiteto urbanista, mestre e doutorando em planejamento urbano e regional pelo Propur, da URGS, criador e coordenador do projeto Campanário, né? Então, bem legal, assim, de que aborda a preservação do patrimônio cultural, é membro do ICOMOS, né? É um conselho internacional de monumentos e sítios. Ele é coordenador, então, do Núcleo do Rio Grande do Sul, coordenador do GT Patrimônio para Nossas Gerações, representante brasileiro no Emerging Professionals Working Group, do ICOMOS, e integra ainda os comitês científicos, do ICOMOS também, Paisagem Cultural, Documentação e Teoria. Também foi conselheiro no Estado, né, do Conselho da Cultura Estadual, foi onde eu conheci, né, o Jorge, então agradeço pelo aceite do convite para falar com os nossos acadêmicos. Então, Jorge, eu acho que eu deixo para ti, se quiser se apresentar também mais um pouco, né, complementar, enfim, agradeço já. Então, boa noite a todos. Eu agradeço especialmente ao professor Pedro, à professora Lucimere, pelo convite, por essa oportunidade de debater o patrimônio cultural. Sempre é importante a gente ter cada vez mais, né, espaço para debater isso. E, de fato, eu tive a oportunidade de conhecer o Pedro, acho que faz 2 anos já, né, em Palmeira das Missões, em uma das circulações e interiorizações do Conselho Estadual de Cultura, que foi uma oportunidade muito bacana também, de uma oficina de patrimônio, que a participação dele também foi muito expressiva e muito importante para a gente lá. Acho que éramos os únicos arquitetos também. Isso. Então, então foi bem importante, inclusive teve desdobramentos muito positivos, né? Inclusive um curso que o professor Pedro também acabou realizando. E, enfim, eu acho que para a gente introduzir um pouco o tema, Pedro, não sei se tu me permite fazer um apanhado geral de possibilidades assim, de atuação do profissional, do arquiteto com o patrimônio, e aí depois a gente vai trocando ideias, e também se quiseres me interromper e adicionar alguma coisa, fica bem à vontade. Eu dei essa sugestão de conversa porque eu sei que eu e todos estamos bem saturados assim das telas, né? Então, quanto mais a gente conseguir desconstruir um pouco essa linguagem, assim, acho que nos ajuda. Vamos fazer o possível. Mas é o preço também do momento que estamos vivendo. Mas então, o patrimônio cultural ele nem sempre é um segmento assim muito vibrante dentro do curso de arquitetura, né? Eu vejo isso felizmente se alterando bastante agora. Quando eu ingressei no curso de arquitetura em 2006, que já parece que faz séculos atrás,
era um tema ainda muito pouco abordado, apesar dos esforços, assim, de alguns professores que já trabalhavam com isso, era um tema, assim, um pouco deixado de lado, né? E eu acho que um dos motivos disso também é o quanto ficava difícil para os alunos entender, assim, onde entrava a teoria e história da arquitetura e urbanismo na prática profissional com isso, porque são conhecimentos importantes para a atuação profissional com patrimônio, mas não são só isso, né? Não é apenas a teoria e história, mas sim um conjunto de conhecimentos técnicos, teóricos também que a gente precisa para intervir, por exemplo, seja num objeto, seja numa cidade. Então, eu percebo com muita felicidade que esse tema ele tem aparecido de uma forma muito mais efetiva hoje, justamente pela problemática urbana, né? A gente vai ver essas pautas aparecendo nas nossas cidades, muitas vezes como problemas, né? A gente vê capas de jornal aí, prédios sendo demolidos, ou polêmicas em relação a isso, ou mesmo prefeituras tomando providências e restaurando ou reabilitando determinadas edificações. Então é uma pauta que não dá para a gente fugir tanto hoje, por mais que a gente tente, a gente tropeça nela, né? Então por isso é cada vez mais importante estarmos preparados para isso. Acho que uma coisa que versa a favor do patrimônio cultural, na preservação do patrimônio, no papel do arquiteto na preservação do patrimônio, apesar das controvérsias das atribuições profissionais estarem em suspenso temporariamente, é uma das atribuições exclusivas do arquiteto e do urbanista, né? Embora no momento a resolução esteja em suspenso, ela segue, entre aspas, vigente, porque não tem outra resolução, não tem outra. E é o entendimento, inclusive, já em jurisprudência, que o arquiteto urbanista é o profissional por excelência para intervir no patrimônio arquitetônico e para trabalhar sob a perspectiva urbanística com o patrimônio arquitetônico. Então, é uma atribuição exclusiva nossa, né? A gente não olhar para isso é quase que um desperdício de prática profissional, né, de campo profissional que poderíamos e podemos ocupar. E, normalmente, quando a gente fala de atuar com patrimônio, a gente vai pensar mais especificamente num primeiro ponto, que é a intervenção em edifícios históricos, né? A gente sempre associa o profissional que trabalha com patrimônio faz restauração. E também faz restauração, né? É um dos campos possíveis de atuação, nem todos trabalham com isso. E acho que é bem importante, eu vou pincelar muito rapidamente para vocês algumas áreas de atuação, não vou me aprofundar, até para não ficar muito longo nem cansativo, mas conservação e restauro, por exemplo, é um campo disciplinar hoje muito específico, e o arquiteto que for trabalhar com isso, ele vai ter interação com o conservador e restaurador de bens, vai ter interação com a mão de obra especializada, vai ter interação com o historiador, com o arqueólogo. Então é um campo disciplinar muito rico, o que é importante também, que eu acho que nem todo mundo leva em conta, que por ser um trabalho muito específico, por ser um trabalho muito, muito profundo, ele é um tipo de trabalho bem remunerado. As pessoas, no geral, entendem que não, mas é um tipo de trabalho bem remunerado. E o trabalho do arquiteto restaurador é muito interessante, né? Porque ele vai além daquilo que muitas vezes no senso comum as pessoas compreendem. Que o arquiteto ele vai voltar os prédios ao estado original, que ele vai desfazer alterações, ele vai voltar. O arquiteto restaurador ele vai operar sobre valores culturais, sobre o que esses prédios representam para uma sociedade. Então é um trabalho de impacto social assim tremendo. E poucos projetos, normalmente obras públicas têm esse impacto também, né? Poucos projetos têm um impacto tão grande na comunidade quanto uma intervenção num bem cultural. E a obra de restauro, então, mais do que esse senso comum de reverter, né, de voltar para o passado, ele conserva e revela valores culturais. E isso pode passar por estabilizar a estrutura, reparar problemas e danos, repor alguma parte faltante, que seja conhecida, a construção de anexos necessários para promover novos usos, isso faz parte da conservação e restauro. Muitas vezes a gente acha que são coisas opostas, né, restaurar e construir um anexo, por exemplo, mas está dentro do campo disciplinar da conservação e restauro, conquanto que isso ali sirva para revelar e promover o uso, os valores culturais, está tudo dentro do campo. E a gente tem, na conservação e restauro, o valor cultural como foco e motivo maior da obra, né? Por mais que a gente vá dar um novo uso, a gente pode instalar uma cafeteria ali, mas na conservação e restauro, nossa intenção é trazer à tona esses valores sociais, esses valores culturais. Mas a gente tem outra forma de atuação, que eu acho que todo mundo conhece melhor, são os projetos de reabilitação, as reciclagens, ou até mesmo reforma, retrofit, né?
que parece mais simples, parece que a gente pega uma pré-existência, a gente mexe nela e faz algo novo. Só que ainda assim a gente tem um campo riquíssimo que necessita aprofundamento, porque as técnicas construtivas tradicionais, elas pedem uma intervenção com conhecimento. Então a gente vai ver, talvez circulando pela cidade de vocês vão ver alguma farmácia instalada num prédio antigo, por exemplo, e aí foram lá, botaram um contrapiso, botaram um reboco, alguma tinta inadequada. Dentro de 2 ou 3 anos, a gente tem a umidade destruindo as paredes, a gente tem essa parede inteira, os elementos arquitetônicos caindo, justamente pela inadequação técnica, né? Então, tem um conhecimento específico que é importante ter, e conhecimento é o que mais vale hoje, né? Quando a gente tem um conhecimento, a gente se aprofunda nele, nós nos tornamos referência em alguma coisa e nosso conhecimento passa a ser solicitado pela sociedade, né? Então, é mais uma possibilidade de atuação. Mas, além da obra em si, cuja coordenação é do arquiteto urbanista, né, por lei, por entendimento, inclusive de tribunais, nós temos também a possibilidade de trabalhar para outros profissionais. Então, no meu caso, por exemplo, eu já fiz consultorias de prospecção estratigráfica, por exemplo, que é um tipo de laudo técnico, onde a gente descobre as camadas que a edificação já passou, né, e tenta descobrir dados sobre ela, históricos, ou até mesmo subsidiar uma escolha de uma nova coloração, uma nova materialidade para esse prédio, baseado no seu percurso histórico. No ano passado, eu fiz uns 2 trabalhos desses, esse ano eu já fiz um, e foi para outros profissionais. O profissional estava intervindo naquele prédio, ele não tinha esse conhecimento, ele me contratou para isso. Então, temos a possibilidade desse tipo de consultoria. Mas, saindo do objeto arquitetônico, e Pedro, se tu quiseres me interromper ou pedir para eu dar uma pausa, fica bem tranquilo. Eu só fiz um mapeamento geral aqui para eu mesmo não me perder. Não, mas tá ótimo. Bom. Quando a gente sai fora do universo de um objeto arquitetônico, de intervir nele, e vai para a nossa outra atribuição profissional, né, já que somos arquitetos e urbanistas, o planejamento urbano e regional, ele demanda, por força do Estatuto da Cidade, a incorporação de estratégias específicas para a preservação do patrimônio cultural. Isso está lá no Estatuto da Cidade. Todos os planos diretores de cidades cuja aplicação é obrigatória precisam ter esses instrumentos, inclusive. Acabam não tendo, às vezes, mas também é um papel obrigatório, digamos, do município. E aí entra o arquiteto urbanista na coordenação do plano diretor, entra o arquiteto urbanista que trabalha com patrimônio, por exemplo, numa consultoria para delimitação de área de interesse cultural, de diretrizes específicas para essa área, estudos de inventário de patrimônio, essa é uma área riquíssima, que eu tenho atuado bastante também, que é a identificação dos bens culturais, arquitetônicos e paisagísticos de determinado território. A coordenação também é do arquiteto urbanista sempre, claro, vai trabalhar com historiador, vai trabalhar com arqueólogo, museólogo, dependendo do caso, mas o papel de coordenação é nosso, né? E a gente tem também os próprios estudos técnicos de tombamento, plano de conservação preventiva, tudo isso no públicos. E hoje, cada vez mais, é um mercado que se abre para consultorias privadas, porque todos os municípios precisam fazer. E não tem um órgão nacional, um órgão estadual que dê conta de centenas de municípios, como a gente tem no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, se vocês acompanharem, vocês vão verificar que mensalmente sai um edital para inventário, sai um edital para estudo de tombamento, para esse tipo de consultoria. Realmente uma área de atuação bem crescente, porque tem aparecido bastante. A gente tem ainda estudo de compatibilização com as outras políticas. Eu já atuei, por exemplo, no estudo de compatibilização de um plano de mobilidade urbana com o Centro Histórico tombado, em São José do Norte. Então, existe esse conhecimento, por exemplo, em patrimônio, é importante para se compatibilizar com mobilidade urbana, habitação social, preservação ambiental, todas as outras políticas que incidem sobre um território vão ter interseções ali com o patrimônio. E a gente tem a parte mais gostosa disso tudo, que são projetos de roteiros turísticos também, que é um segmento crescente, de interesse crescente. Nós temos um papel importantíssimo, tanto na estratégia territorial desse roteiro, quanto na atribuição de valor cultural, no caso do patrimônio arquitetônico e paisagístico. Aí, saindo da escala urbana, a gente tem toda uma outra frente de trabalho que talvez seja até mais conhecido de vocês também, que é o trabalho em políticas públicas. Então, aquele arquiteto que trabalha para uma prefeitura, que trabalha para um órgão de preservação, ele vai estar lá dentro
coordenando nessas políticas ou a aplicação dessas políticas. Nós temos atuação em conselhos, o Pedro comentou, eu integrei durante 2 anos um mandato, né, o Conselho Estadual de Cultura, e alguns conselhos, como é o caso do Conselho Estadual de Cultura, são conselhos remunerados, então é uma atuação profissional, ao mesmo tempo que é uma atuação política, né, não partidária. E a gente tem outros tipos de atuação em políticas públicas, além da participação em conselhos, oficinas com a comunidade, mediação, porque muitas vezes são contratados profissionais para isso, inclusive por editais. Imagine qualquer tipo de intervenção num centro histórico, né? Ele vai precisar da mediação de alguém que consiga absorver as demandas dos moradores e transformar em alguma coisa. Falta recurso? Qual é o tipo de dispositivo urbanístico que pode remunerar esses proprietários sem verba pública? São desafios que a gente tem que saber responder, né, como profissionais dessa área. Fora disso ainda, temos projetos culturais. O nosso campo profissional é um dos únicos que pode acessar verbas de lei de incentivo à cultura, de editais culturais. Então, como arquitetos, temos essa possibilidade ainda que muitos outros, por exemplo, o engenheiro civil já não tem. A gente tem essa possibilidade de sermos um segmento no Plano Nacional de Cultura e, portanto, temos essa abertura em editais municipais, estaduais, federais, ou mesmo em editais privados que têm surgido por todo o Brasil. Então, somos um campo também da área cultural e, por isso, temos essa viabilidade econômica por ali. E por que isso? Viu, Jorge? Desculpa eu te interromper, mas assim, ó, até uma pergunta que eu ia fazer para ti, claro que tu tá falando tudo que eu escrevi, mas a questão assim, ó, por exemplo, o pessoal fica pensando aonde está o dinheiro, né, para remunerar, porque assim, ó, o arquiteto hoje, ele sai da faculdade e tem uma inserção, e aí vai trabalhar para uma família que vai fazer uma casa, tá? Esse é o mais comum. E aí fez a casa, quem paga é essa família. Aí o restaurador, o arquiteto que vai fazer uma reabilitação, então é justamente isso, o dinheiro está no governo, está numa instituição, né? Esse edital que eu participei até do que eu fiz o curso, é da Lei Aldir Blanc, né? Por uma lei a gente fez e pessoa física, nem foi pessoa jurídica, né? Que você pode fazer uma empresa também, né? Então é bem só para contribuir. Não, muito bem colocado. E tem várias possibilidades nesse sentido, né? O arquiteto ele pode buscar a parceria de um produtor cultural, que é o profissional que tem, em geral, esse conhecimento, né, de como acessar linhas de financiamento, quais são as regras, né? Tem uma parte que é bem mais difícil para a gente, como arquiteto, fazer em editais ou em leis de incentivo, que é a prestação de contas, que é uma coisa mais burocrática, que não é muito nosso campo, né, onde estamos tranquilos atuando. Então, eu sugeriria que uma parceria com o produtor cultural, por exemplo, ele pode dar esses caminhos e liberar o arquiteto para trabalhar mais com a parte criativa. Esses editais, como foi o da Lei Aldir Blanc, que eles têm se repetido com verbas municipais também em alguns lugares, eles ajudam bastante porque eles são bem menos burocráticos, né? Embora o valor seja bem menor, mas não tem aquela prestação de contas tão longa e específica, porque, querendo ou não, é dinheiro público, tem que ter, né, esse cuidado, mas não é não é tanto a nossa praia. Eu conheço muitos arquitetos que fazem isso, e tem empresas de arquitetura e produção cultural e que tocam essa parte também a partir do seu próprio escritório, mas é um conhecimento específico, tem que comprar essa ideia e querer entrar nela, porque realmente é um universo inteiro ali de burocracia para se dominar. Nós podemos conversar mais sobre isso na sequência. Só vou comentar rapidinho mais 2 coisas importantes. Uma delas é um campo com grande potencial que muitas vezes a gente menospreza, que é o ensino e pesquisa, né? A gente tem, acho que é o campo mais vivo hoje dentro do patrimônio cultural no Brasil, o que não é tão saudável, porque o importante vai ser quando a gente conseguir colocar mais na prática e no cotidiano das cidades, nessas questões, não apenas no ensino e pesquisa, mas nós temos uma crescente no ensino e pesquisa sobre patrimônio. Se a gente for procurar 5 ou 10 anos atrás, quais eram os programas de pós-graduação, ou mesmo os cursos livres, ou os cursos de extensão, os projetos de extensão que aconteciam com patrimônio, eles eram raros, né? Quando eles aconteciam, assim, todo mundo ficava sabendo, porque aconteceu uma ação lá em Triunfo, aconteceu uma ação em Pelotas, e agora a gente tem uma explosão disso, porque realmente
não dá mais nem para acompanhar tudo que está sendo feito, porque realmente tem muita coisa sendo produzida, muitos projetos de extensão universitária sendo produzidos em todas as regiões aqui do estado, por exemplo, e atuar com isso também é um grande campo de aí pela frente, não só dentro também de instituições públicas ou privadas, mas também como profissional autônomo, profissional liberal, é uma coisa que eu tenho feito também, por exemplo. Eu tenho propor, e junto com outros profissionais, minha antiga orientadora, nós montamos alguns projetos de capacitação profissional para restauro específicos, alguns projetos de outros tipos de capacitação, e tem tido uma procura bem grande, porque realmente são lacunas ainda, né, de conhecimento, que quanto mais a gente conseguir ventilá-las, melhor. E, por fim, tem mais um campo aí que cada vez mais os arquitetos estão ingressando, e o campo do patrimônio se fortalece nele também, que é na comunicação digital, né? É impossível hoje a gente pensar também numa atuação profissional que se descolhe dessa comunicação digital. Como o Pedro já apresentou, tem um projeto hoje que é o Campanário, né? Vocês podem procurar, está em todas as redes sociais praticamente, @ocampanário, e tem tantos outros profissionais atuando com isso, né? O próprio Pedro faz um bom trabalho no Instagram dele, que eu acompanho, trazendo conhecimento, né, para o dia a dia e para no meio de uma rede, né, onde as pessoas estão ali postando a cerveja que tomaram, a piscina que mergulharam, essa coisa mais... esses dados pessoais, digamos assim, nós temos muita gente produzindo conteúdo bem relevante, né, e que ajudam a popularizar e a tornar mais cotidiano alguns temas que pareciam muito descolados do dia a dia das pessoas. Então, quando a gente traz questões técnicas de arquitetura, de conservação e restauro, de planejamento urbano, de patrimônio, para o dia a dia das pessoas, isso tem um impacto enorme, né? Penso que a pessoa passaria um mês inteiro sem ouvir falar disso, ela está todo dia recebendo ali, sendo bombardeada por informações. Então, a gente muda a postura também da sociedade ou do campo profissional a partir da difusão dessas ideias na comunicação digital. Então, é todo um outro campo a ser explorado, que agora eu acho que estamos vivendo os rudimentos disso, né? Estamos ainda tateando como isso funciona, e que daqui para frente vai ter cada vez mais importância também, para nós, como profissionais, nos comunicarmos com a sociedade e para nos reconhecermos como campo também, né? Espaço que nunca tivemos na mídia, por exemplo, aberto, estamos tendo agora para conseguir debater questões muito importantes. Então, a ideia foi só dar uma pincelada geral para a gente perceber assim, como é rico esse campo de atuação. Ele não é um campo limitado, não é um campo pequeno, mobiliza muita gente cada vez mais. Não é mais aquela perspectiva do passado, que é um tema ignorado, que ninguém quer saber. Ele realmente está apresentando um grande potencial. Acho que é uma das possibilidades para quem se gradua em arquitetura e urbanismo olhar com carinho para isso, caso sinta, né, essa vocação, e tem espaço para desenvolver um trabalho legal nesse sentido. Eu acho que essa questão, assim, até agora, nesse momento de pandemia, uma coisa que foi bem positivo é mudanças de paradigmas, mudanças de visões, né? A gente consegue perceber, né? E a geração de conteúdo, as distâncias que ficam muito mais próximas, né? E aí a gente muda a nossa atuação. Isso que o Jorge fala é muito interessante, muito importante, de a gente ter essa visão de que a gente não pode se limitar a só um arquiteto convencional, né? Isso na época que eu comecei em 2005 a faculdade, então também a gente é contemporâneo. Isso que faz pouco tempo, né? Não é muito tempo, e era diferente. Eu tive na época um pessoal que era do IFAM lá que morava em Santo Ângelo, que dava aula. Eu fiz na Unicruz a faculdade, e aí eles se deslocavam para lá. Tinha o Vladimir Stelo, não sei se tu conhece ele, né? E a esposa dele, e aí eles são do IFAM, né? Então a gente tinha uma base assim um pouco diferente, e Cruz Alta, por ter toda aquela questão da vocação, vocação não, ela tem a natureza dela é totalmente histórica, então a gente tinha uma introdução um pouco diferente, mas mesmo assim, ficava uma lacuna de não saber aonde eu vou atuar com o patrimônio, né? Porque eu acho que essa é uma questão que os alunos têm, assim, quando chegam, e ok, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Eu vou fazer patrimônio, eu vou para a prefeitura, eu vou para o IFAM, mas o IFAM é um órgão que é cada vez menor, né?
Então, não dá para encher de gente no IFAM, não tem, é quase impossível, assim. E de certa forma, aquele fã, como a gente conhecia, a despeito do contexto de hoje, né? Aquele fã protagonista, ele provavelmente não vai se repetir, porque isso não é nem a disposição constitucional. A Constituição de 88, ela mudou a forma de gestão do patrimônio e ela criou uma perspectiva de gestão colaborativa entre a União, estados e municípios. Então, os municípios, antigamente, eles não atuavam com isso, né? Tanto que, se a gente for ver, é um passado recente, se a gente for olhar para trás, o órgão de preservação, normalmente o nacional vinha, tombava, e aí o município tentava se ajustar. E isso acabava, inclusive, criando muitos conflitos locais, né? E as pessoas do próprio local sentiam que não foram contempladas, não foram ouvidas. Então, a gente tem casos aqui no Rio Grande do Sul bem emblemáticos disso, que, claro, a gente fica muito feliz que foram sítios preservados, mas a gente sabe que o processo não precisaria ter sido tão traumático, se houvesse sido conduzido com participação da comunidade, com esclarecimentos. A gente tem o caso, por exemplo, de Antônio Prado, que até hoje a cidade lida mal com o tombamento, é um sítio histórico fantástico, de casarões de madeira, mas que a cidade, pela forma como se chegou lá e se impôs aquilo, realmente. E, de novo, contextualizando historicamente, foi necessário impor para que não se perdesse tudo em série, mas não foi trabalhado, né? Naquele momento não foi trabalhada uma mediação, que é uma forma muito diferente de como as coisas acontecem hoje. E a gente vai ver cada vez mais isso se distribuindo para os municípios, e nós já temos uma dificuldade dos municípios terem equipes técnicas para planejamento urbano e para suas obras públicas, né? Tem municípios, acreditem, tem municípios do interior do estado que não tem nenhum arquiteto, ou que contratam um arquiteto para meio turno, uma vez por semana, para despachar alguma coisa. Então, não dá para a gente imaginar uma equipe técnica de patrimônio em cada município, embora fosse ser importante, não vai acontecer tão cedo. Então, tem um mercado que está ativo, inclusive, nesse momento, para consultorias nesse sentido, né? Tem escritórios que estão trabalhando só com isso no Rio Grande do Sul. Então, não é mais uma coisa de outro mundo. Só um último comentário, Pedro, sobre nossa geração, é que, embora faça pouco tempo, eu ainda usei disquete no primeiro semestre da faculdade, eu nunca vou esquecer disso. Ainda usei disquete, antes do tal do pendrive se popularizar. Assim. Não tinha notebook, não tinha nada, né? É complicado. Era uma vida complicada. E assim, ó, vocês vejam que é uma coisa que se altera, né? Eu até fiz umas anotações aqui que tu já fala como é que tu vê essa questão da preservação do Estado e no país, né? Porque tu tem essa visão também, por causa do ICOMOS, chamam de ICOMOS, né? Mas eu ICOMOS. Como é que tu vê essa questão da preservação na atualidade, assim? Porque a gente sabe que a gente está delicado, as políticas públicas, enfim, como é que tu vê, assim, será que a gente tem esperança? Então, eu acho assim, que temos duas formas diferentes de encarar o mesmo panorama, usando visões, como é que eu vou te dizer? Usando pontos de vista diferentes. E as duas convergem, não são contraditórias entre si. A gente vive um momento bem delicado para as políticas nacionais de preservação, por exemplo. A gente vive um momento delicado para o planejamento urbano no Brasil, porque as premissas que haviam sido consenso político no Brasil inteiro sobre o planejamento urbano, sobre licenciamento de edificações, sobre licenciamento ambiental, sobre licenciamento cultural, têm sido assediadas diariamente. Isso é quase como um processo anticivilizatório que a gente está vendo assim, acontecendo nos legislativos, nos executivos, né? Então a gente viu recentemente cair uma série de dispositivos que inclusive eram atuação profissional nossa, né? Hoje é possível construir regularmente e regularizar num toque, assim, muitas vezes sem a participação de profissional arquiteto. E aí, isso na obra normal. Daí, se a gente for levar para o patrimônio, esse tipo de desregulamentação, ele segue a mesma linha, no ambiental, no cultural. Esse é o panorama. Não tenho tendência a enxergar as coisas de uma forma positiva, mas eu tentando enxergar, assim, possibilidade de ação, que eu acho que isso a gente precisa procurar, né? Porque se a gente
enxerga o panorama e entende que ele é negativo e a gente fica na reclamação, eu entendo que a gente não consegue avançar. Então a gente tem que ver os problemas como caminhos, né? Eu entendo isso. E me parece que esse processo também acusa um esgotamento da forma como as coisas vinham sendo conduzidas. Então, talvez o erro, algumas vezes, seja a defesa de que as coisas revertam para como estavam. E a gente tem na política de preservação do patrimônio, por exemplo, para ficar no nosso tema, mas isso poderíamos fazer paralelos nas outras, uma série de problemas. A gente tem um descumprimento sistemático da Constituição, em termos de patrimônio, pelo próprio órgão federal de preservação desde 88, onde o conceito de patrimônio na Constituição é um e as normativas internas do IFAM dizem outra coisa. Então, talvez, não querendo ter um olhar destrutivo do que foi feito, que eu acho que temos um acúmulo importante para considerar, mas talvez todo esse momento triste, né, que a gente vê, de rupturas institucionais, de perdas, né, que são claras e estão na nossa frente, nos deva servir para a gente construir alguma coisa. A gente precisa construir outra sistemática. E me parece que uma das vocações dessa nova sistemática é ela ser cada vez mais plural, cada vez mais fragmentada, no sentido de termos atuação, tem que ser mais cobrado. E o Ministério Público, de certa forma, tem feito isso nos municípios. Os municípios têm que se estruturar para fazer gestão de patrimônio, o Estado tem que se estruturar para assessorar os municípios, a União tem que se instrumentalizar para assessorar os estados, e assim a gente teria, de fato, uma capilarização de uma política de preservação que não fosse desencontrada. A gente sempre teve uma política de preservação não sistemática, né? Ela ia acontecendo de acordo com os princípios ou o que a pessoa que estava à frente do órgão considerava importante. Então a gente vai ver isso na história. Se a gente buscar a história do IFAM, a história do IFAI, entrou uma pessoa com uma visão diferente, começou a reconhecer patrimônio de imigração, patrimônio africano, patrimônio indígena. Aí entrou outra pessoa, fez até destombamento. Daí entrou outra, agora vamos para lá. Então, dentro desse quadro triste que a gente vive, eu entendo que a gente precisa pensar em construir novas bases para isso, para ter coisas mais plurais, com mais participação comunitária, mais protagonistas, né? Não um protagonista estadual e federal, mas vários protagonistas multiplicando ações. E de preferência que a gente consiga não ter essas desregulamentações assim extremas em casos ambientais, culturais e mesmo na Constituição Civil, porque eu acho que isso realmente é bem problemático em todos os sentidos, né? Para o bem-estar do cidadão, eu acho que isso não é possível que a gente defenda sem qualificação técnica, que essas coisas sejam conduzidas assim. Não sei se eu consegui responder, foi uma tentativa. Sim. Não, total. A gente vê que tu fala do Ministério Público, eu digo que é o melhor defensor dessas causas é o Ministério Público, porque eu sempre falo pessoal em aula de preservação ou aula de urbano, eu digo, tem um problema, recorre ao Ministério Público, porque o Ministério Público geralmente tem corpo técnico, e eles analisam de uma certa forma. Claro que, por exemplo, aqui em Palmeira, amanhã a gente vai ter a posse agora eu vou ser titular do patrimônio, né? Mas então se movimentou todo um aparato do pessoal na prefeitura. Foi interessante por uma demanda que o Ministério Público trouxe. Então, eu acho que é aí que funcionou a coisa. E aí, é o que eu digo sempre, mas o que interessa para o arquiteto que funcione as leis? O que interessa? Diz, o que eu tenho a ver? É o teu mercado, é dinheiro. Mas eu não faço restauração, não faço conservação, eu não faço reabilitação. Mas aí te pedem para fazer um projeto de arquitetura de interiores, de um restaurante lindo, maravilhoso, dentro de um casarão. Cara, tu vai incidir em lei do patrimônio. E aí tu vai deixar de ganhar porque tu não faz em casarões? Não, né? Então todo mundo de certa forma, dentro desse contexto, né? Então por isso que eu digo, é tão importante, né? E aí a gente vê essa questão de atuação. Então todo mundo trabalha, é que nem urbano, não livra, né? Só se tu construir no rural, aí tudo bem, né? Mas se tu tá urbano... Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tem algumas perguntas mais... Perguntas, não, na verdade, para a gente dar uma...
a gente conversar. As perspectivas do trabalho também, tu já falou, assim, é bem importante. Então, eu gostei porque veio outras dessas até de questão da influência digital, que é uma coisa, assim, sensacional, né? E assim, ó, tem umas questões, assim, ó, eu faço com o pessoal do Projeto 5, eu e a Prof. Gabriela, que a gente faz dá como reabilitação. Porque eu falo que o restauro é aquela incisão, é aquele trabalho pontual, né? E aí a gente deixa para o restaurador, seja na alvenaria, seja na pedra, sei lá, o que for. Mas a gente fala, claro que é toda uma disciplina, mas a gente fala que a gente faz a reabilitação. E aí nesse processo, assim, né, esses conceitos, claro que tem pessoal do primeiro semestre aí que pode estar negócio meio voando ainda, que é meio difícil, mas existe um processo, pessoal, então, que é a proteção integral de um bem, de um casarão, de um contexto, enfim, de um patrimônio, ou de um objeto, que é o tombamento. No Brasil é tombamento. Eu não sei, Jorge, de repente tu quiser falar um pouco sobre o tombamento e sobre o processo, que eu achei muito interessante. Vejam que o campanário, depois a gente vai perguntar do campanário, o campanário tem TikTok, e o TikTok vai falar até do destombamento. Eu estava olhando e digo, cara, é muito... Então, se tu puder falar um pouco sobre o tombamento e essa loucura do destombamento, assim. Então, o tombamento é o instrumento de política pública para reconhecer o patrimônio pioneiro no Brasil, né? Já surgiu aqui na década de 30 e era exercido sempre pelo IFAM, que era o órgão nacional, serviço na época, depois instituto, e posteriormente, principalmente a partir da Constituição de 88, mas antes já tem casos, estados e municípios passaram a exercer também esse tipo de política. Então a gente tem até uma complexidade, que é a realidade de alguns municípios que vocês podem vir atuar. Aqui, por exemplo, eu moro dentro de um centro histórico tombado pelo IFAM, mas que tem uma diretriz urbanística municipal e que pega uma área de entorno de uma diretriz estadual. Então a gente tem complexidades assim dentro dessa questão. Mas o tombamento, basicamente, a rigor, ele reconhece valores culturais, sejam históricos, artísticos, paisagísticos, de um bem, no caso da arquitetura, né? E ele vai reconhecer e ele vai impedir a descaracterização, mutilação, destruição, evasão, né? Que seja, digamos assim, transportado para fora dessa área. Então, basicamente, o tombamento é isso, ele impede que seja alterado aquele estado que foi registrado no momento do tombamento. Esse estado deve ser conservado, deve ser mantido, né, em mínimas condições. Agora, o que vem como um problema, talvez, é que nem sempre o estudo de tombamento é claro, né, ele deveria ser. O estudo de tombamento, ele precisa dizer o que precisa ser preservado, né? Então, pode existir um estudo de tombamento sobre um imóvel que diga que, bom, determinada escadaria lá não precisa ser preservada, o piso é importante, o roda-forro é importante, o telhado é importante, a estrutura, enfim, o estudo de tombamento precisaria delimitar isso. Mas vocês vão se deparar no dia a dia, mesmo que não trabalhem com patrimônio, que seja uma obra qualquer dentro de um sítio tombado ou em torno de bem tombado, nós vamos nos deparar com vários tombamentos de ofício, que é aquele decreto ou aquela lei municipal que diz, fica reconhecido como patrimônio. E aí, minha gente, é uma tristeza, porque a gente precisa ouvir a opinião de todos os órgãos daí responsáveis ao mesmo tempo, sem ter uma diretriz única, assim, específica para seguir. Mas, basicamente, o tombamento não é esse bicho de sete cabeças que muitas vezes se pensa, né? Muitas vezes se enxerga o tombamento como aquilo, assim, ó, que restringe tudo. Inclusive, eu tenho uma história engraçada esses dias atrás, na cidade, em outra cidade, não vou citar, né, para não incorrer em nenhum tipo de questão, mas um prefeito pegou um lava-jato e saiu limpando uma fachada abandonada lá de um prédio público, que é histórico, e aí, que não é o método mais adequado, porque, enfim, colocou umidade para todo lado nas paredes, assim, que agora para secar aquilo vai ser uma tristeza. Mas passou o lava-jato com geral, assim, sem técnica nenhuma, em todo o prédio. E aí foram perguntar para ele, né? Bom, porque ele tinha anunciado que ia fazer o tombamento do prédio. Por que ele tinha feito aquilo? Por que ele estava acelerando tanto? Ele disse, é que eu quero tombar, né? Daí depois eu não vou mais poder fazer nada.
Ele achou assim que como ele ia tombar o prédio, ele não ia poder mais nem varrer o prédio, não ia poder nem tirar a vegetação, porque ele estava tombando, daí ninguém mais mexe. E é um senso comum que nos faz muito mal, né? Porque o tombamento não impede, e isso eu gosto de frisar, assim, porque eu vejo que acaba se estabelecendo essas ideias. O tombamento não impede que você construa um anexo, que você adapte o prédio para novos usos, que você faça, enfim, ele viver de novo, né? Ele ter vida, uso, contanto que se preserve os valores culturais identificados no momento do tombamento. Então, claro, se a gente está falando de um casarão, tem todas as pinturas de parede, que tem roda-forro, que tem piso original, tá todo com as esquadrias, enfim, isso tudo está identificado como patrimônio. É claro que a gente não vai chegar lá dentro tirando janela, botando vidro, fazendo contrapiso, né? Porque é isso que está protegido. Mas ainda assim é negociável, muitas vezes, que se promova alguns tipos de alteração, principalmente para promover a acessibilidade, para promover o próprio uso, né? Às vezes precisa um banheiro, um módulo de banheiro que se faça contemporâneo lá dentro, um módulo de acessibilidade, um anexo que vai precisar intervir de alguma forma numa parede. Não existe esse tipo essa restrição, ela não é tão global quanto se pensa, né? Só precisa ter algum cuidado. Para finalizar, eu acho que tem até a ver com a última observação que o Pedro tinha feito também. Muitas vezes parece mais difícil porque não se tem esse conhecimento específico. Então, eu vejo muitos arquitetos reclamando. Aqui, por exemplo, a gente tem uma área de tombamento pelo IFAM. O IFAM tem uma portaria, que é a portaria 420, onde ela diz ali quais as diretrizes para qualquer projeto de intervenção dentro de áreas tombadas. Mesmo que eu vá construir uma casa nova dentro de uma área tombada, eu vou precisar apresentar tudo isso. E ele pede algumas coisas que nem sempre o profissional conhece. Então, eu vou fazer uma alteração no imóvel histórico, que nem é dos mais importantes do sítio, mas está ali dentro. Eles vão me pedir determinadas fundamentações, né, documentos de fundamentação, que vão além daquilo que a gente está acostumado, que é apresentar a planta baixa com as paredezinhas amarelas dizendo a demolir, que não é só isso. E aí eu vejo muitos profissionais aqui reclamando, mas o IFAM cobra demais, o IFAM é muito burocrático, eu já fui 5 vezes lá e não resolvi. E muitas vezes assim, sim, voltou do IFAM dizendo assim, olha, faltou o diagnóstico. Se tu não mandar o diagnóstico, eles não vão aprovar. Então um pouco é também buscar esse conhecimento que não é nada de outro mundo, não precisa fazer uma pós-graduação para aprender isso. Mas a gente precisa botar o nosso conhecimento técnico de arquiteto a favor de entender uma metodologia com começo, meio e fim, de intervenções em sítios históricos, ou chamar quem entende também, né? Caso não consiga mesmo dominar isso. Mas não é um bicho de sete cabeças, acho que isso é importante ficar, assim, a gente precisa desconstruir essa ideia do tombamento como algo que congela e cristaliza, né? E cada vez mais se olha para o uso atual dos bens, né? A gente precisa pensar em como inserir esse patrimônio arquitetônico, paisagístico na vida, no dia a dia da cidade. E não funciona mais essa cristalização de passado, assim, manter uma casa completamente fossilizada ali na cidade, que ninguém convive, ninguém visita. Não é um objeto estático, né? Não pode ser. Tem umas perguntas aqui que o pessoal estava fazendo aqui. O professor Renato, ele pergunta como seria a especificação de um edital de restauro, a documentação necessária, quesitos técnicos com atestados, e aí eu complemento isso aí, quais as características tu acha, assim, técnica e o conhecimento que são importantes para se executar ou para o arquiteto, né? Estamos com arquitetos em formação, para eles aprofundarem, né? Então, para o arquiteto, acho que é importante ter um conhecimento mínimo para ter uma interlocução com um profissional da história, por exemplo, se for atuar com restauro, né, com restauração, com bem tombado. Acho que precisa ter um mínimo de conhecimento para ter uma interlocução com o profissional da história, porque o profissional da história ele não tem conhecimento de arquitetura, e muitas vezes nem de teoria e história da arquitetura. Então, a gente precisa somar esses conhecimentos, essas abordagens diferentes. O historiador vai mais para a história social da casa e o arquiteto precisa dominar a história arquitetônica e urbanística da cidade, porque essa não é exatamente a expertise, normalmente, do historiador, embora ele vá ajudar. Então, trabalho coletivo, né? O conhecimento sobre os danos da edificação, né? Se fala também patologias, no geral.
precisa ter um conhecimento sobre danos e sobre como esses danos incidem em materiais, técnicas tradicionais, porque isso vai aparecer em todas as edificações, basicamente. É um conhecimento profundo, específico, mas alguns princípios não são tão difíceis. Se a gente partir do pressuposto que normalmente o problema está relacionado com água, a gente consegue metade do diagnóstico por aí, porque olha, quase todas as visitas que eu faço, assim, mesmo que eu não vá me envolver com a obra, mas eu já percebo assim, onde é que está desaguando a água do telhado? Vai lá ver isso, que isso normalmente é o fator do problema inteiro do prédio. Daí 90%, né? Eu acredito. Claro que tem outros, mas... Tem às vezes problemas mais específicos de alguma árvore no terreno, algum trânsito muito, ou via férrea nas proximidades, que causa trepidação, embora a trepidação em si não seja o fator, mas ele degrada mais, né, ele aprofunda. Mas quando tu vai atrás das águas pluviais, assim, normalmente é o caminho, assim, do diagnóstico. Porque a gente comecem a prestar atenção, assim, quando vocês forem ver, não precisa nem ser um prédio histórico, um prédio um pouco mais velho, assim, para onde está indo a água do telhado. Vocês vão ver que tem uma prática aqui no Rio Grande do Sul que é muito curiosa para um estado onde chove tanto. É recolher toda a água do telhado e desaguar numa calha na fundação do prédio, que é justamente para o terreno ficar todo encharcado da cedência de fundação, as paredes começarem a abrir. Enfim, a gente vê uma rachadura na parede, se a gente faz a interpretação conjunta, a gente vai ver que o problema está lá na calha, que está desaguando na fundação. Então, não coloquem calha na fundação, acho que esse é um bom princípio. Mas, enfim, parte do projeto de restauro é o levantamento de danos, é o diagnóstico, né? Então, a gente precisa entender o percurso histórico, os estratos históricos de edificação, isso é um trabalho com o historiador, pode ser com o arqueólogo, pode ser o arquiteto, caso ele tenha essa habilidade. O levantamento de dados de danos do bem, para que se interprete esse levantamento de danos em um diagnóstico, são coisas diferentes, né? E aqui eu vou chamar a atenção também, porque eu atuei no Conselho Estadual de Cultura e a gente aprovava projetos de restauro. E eu percebi uma prática que era muito danosa, assim, de alguns profissionais, de fazer o levantamento de danos desencontrado com o projeto. Parece que ele não implicava no projeto. Então, se fazia a fachada e se marcava ali a rachadura, só que o projeto não tinha nada a ver com o levantamento de danos. E o levantamento de danos, ele precisa ser interpretado como um diagnóstico. Olha, a água está caindo aqui, está cedendo a fundação e por isso a fachada está rotacionando. Portanto, eu vou usar técnica tal para evitar que a água caia ali, técnica tal para reforçar a fundação, técnica tal para essa parede voltar no lugar. É uma coisa integrada, né? É uma coisa de implicação na outra. Mas a gente vê cada vez mais diagnósticos assim que são só a pintura sobre a gente tem que tomar um bom cuidado com isso. E aí, após esse diagnóstico vem o projeto, né? E aí a gente precisa pensar como arquiteto mesmo, né? Como vai funcionar, como a gente vai dar funcionalidade para isso, né? Então, a gente tem uma casa muito sensível, a gente vai ter um uso massivo. O que a gente vai precisar fazer? Vai precisar reforçar assoalho, né? Tem decisões de projeto para se tomar ali, que são bem importantes. E, basicamente, são habilidades mínimas, assim, para conseguir vencer aquele percurso do próprio IFAM, ou do IFAI, ou o município muitas vezes é menos rigoroso, porque normalmente não tem profissionais que tenham esse conhecimento para cobrar, então nos municípios normalmente não tem essa cobrança toda. Mas a portaria 420 do IFAM, ela traz ali um resuminho, assim. Bem completo. Eu fiz uma análise agora essa semana da 420, por isso que tá quente, né? De 2010, ali, dezembro de 2010. Então, pode falar. Não, você ia comentar que ela converge com o roteiro de projetos de IFAI também. Ela muda de ordem algumas coisas, mas é o mesmo panorama mínimo. E tudo é como se fosse um guarda-chuva, né? O que tem no IFAM, você pode seguir que ele está completo, né? Então é bem interessante. Até o professor Renato, ele perguntou assim, se tem alguma especificação, por exemplo, documentação para o arquiteto atuar no patrimônio, por exemplo, um quesito técnico, de repente alguma documentação específica do arquiteto para a atuação desses, com atestado técnico, enfim. A intervenção em bens culturais, em patrimônio cultural, é atribuição de arquiteto urbanista no genérico. Aí não existe uma limitação no sentido
de ter uma pós-graduação, uma especialização. Hoje não existe isso. Eu entendo que para alguns casos é bem desejável, sabe? Embora a gente tenha formas de aprender diferentes. Eu, por exemplo, nunca fiz uma especialização em patrimônio. Eu atuei com arquitetos especializados e acabei aprendendo a metodologia com eles, na prática, né? Mas eu entendo que para bens mais delicados, assim, né, acho que é importante ter a pós-graduação, sim, bens tombados e mais sofisticados, assim, porque precisa de um percurso mais profundo no conhecimento, né? O que normalmente editais vão pedir é comprovação de experiência. Então, isso é legal pedir. Não há legalidade hoje no Brasil em pedir algumas limitações, porque é exercício profissional aberto para todos os arquitetos. Mas os editais normalmente vão pedir comprovação de outras experiências análogas. Então, se vai ter um edital para restaurar um sobrado, eles vão pedir, tem que mostrar que tu já trabalhou com isso aqui. E aí é o acervo técnico normal, né? O CAT, acho que CAT era do CREA, né? Certidão técnica. Enfim, Semelhante. Aquela que é emitida pelo conselho, ela já consegue dar esse panorama de que o profissional tem essa expertise, né? Não, é interessante porque que nem eu fiz eu fiz em patrimônio cultural o meu mestrado, né? E aí o mestrado ele era generalista. A gente, claro que eu fui para a parte de construção, mas eu convivi com professores e alunos historiadores, museólogos, enfim, assim, ó, é uma infinidade, bibliotecônomos, né? Biblioteconomista, não sei o que é, mas enfim, pessoal que eu nem conhecia, cursos arquivologistas, assim, então é bem específico. Então, realmente, assim, ó, se você quer seguir, tem que ter um estudo bem específico do patrimônio, né? Até a Eduarda Brizola, ela pergunta aqui, ó, qual é a melhor maneira de disseminar o assunto para pessoas leigas e como conseguir o apoio da população em um caso de restauro? Vou fazer a brincadeira e a resposta séria. A brincadeira é fazendo TikTok, não estou me prestando. Mas tem... Assim, eu acredito que o profissional que atua com o patrimônio, ele precisa, primeiro, entender que, ao se comunicar com a sociedade, ele tem o papel de alguém que tem um conhecimento, que é portador de um conhecimento, então ele vai assegurar isso, porque isso é importante, né? Ser reconhecido como certa autoridade no assunto. Isso é uma coisa importante para você se quer ouvido, né? Porque senão ninguém vai dar ouvido para ti. Mas, por outro lado, a gente precisa ter abertura para entender como a gente se comunica com essas pessoas. Porque a nossa abordagem técnica e acadêmica não entra na cabeça das pessoas que são de fora da área. Então, não adianta a gente chegar, seja num proprietário de prédio histórico, ou mesmo num ativista, num construtor, e dizer assim, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou de conjunto. Porque ele não vai saber nem onde começa, onde termina isso. Então, a brincadeira com o TikTok é essa, porque é um esforço que eu faço às vezes, assim, lá eu andei fazendo alguns vídeos pensando assim, como eu me comunico com uma pessoa que nunca ouviu falar de patrimônio sobre um tema técnico? Então, precisa começar das bases, assim, precisa despertar curiosidade, então isso é uma coisa que aparece muito nessa comunicação digital, né? Precisa, não adianta tu dizer assim, você sabe o que é patrimônio cultural, porque a pessoa não quer saber. Então não adianta perguntar se ela sabe. A gente precisa pegar um gancho com a realidade e apresentar a coisa. Isso é um esforço que eu tenho tentado fazer nas redes do Campanário, assim. Então, esses tempos eu falei de prospecção estratigráfica, perguntando, você sabia que dá para descobrir quais eram as cores originais do prédio? Nem é um termo muito bom de se usar tecnicamente, cor original, mas eu coloquei ali para o pessoal ver assim, dá, sabe? Meio que isso. E nesses contatos com a comunidade isso é importante. Saindo desse meio digital, eu acho que isso é mais importante ainda, porque o arquiteto tem um papel de mediador nos debates de patrimônio, de política de preservação, de política urbana, né, da própria licenciamento de construções na sua cidade. E para ele ter esse papel de mediador, ele precisa a mesma coisa, ele precisa passar essa confiança, né, de ser uma pessoa que tem informações e tem informação para isso, mas que sabe ouvir o problema do outro e responder na língua dele. Então é um esforço, acho que a gente precisa fazer para que as nossas questões que a gente sabe que são importantes, que a gente estudou e que a gente percebe,
elas sejam percebidas também pela população. Tem como fazer isso, mas é um esforço diferente. Não adianta a gente chegar lá com a nossa apresentação acadêmica que ninguém vai ouvir isso. Eu já percebi assim na prática várias vezes. É um esforço, acho que é um desafio que essa geração acho que tem e tem mais capacidade para isso também. Acho que ela vem já com essa vivência mais... E você forma o teu público, né? Forma quem vai consumir o teu trabalho, até daqui a pouco, arquitetonicamente, o teu escritório, ou sei lá, ou o que tu fala, né? E aí, claro que isso aí é importante a gente não falar, não chegar solando, né? Não chegar muito, muito forte, porque eu tive uma vez, faz muitos anos, eu fiz um inventário lá para Cruz Alta, até meu mestrado foi um inventário. E aí eu apresentei inventário, só que eu apresentei um trecho da minha dissertação e eu falava de especulação imobiliária descontrolada. E aí eu acho que tinha um empreendedor na reunião, só faltava ele me bater. Assim, eu senti que ele queria me bater. Eu, meu Deus, cara. E daí, o que eu falei, sabe? Eu fiquei apavorado. Eu digo, não, chega. E é assim, se a gente chegar... Então, é mais leve, uma abordagem mais leve é melhor. A gente tem a própria característica da academia, porque a gente está lidando com conhecimento. E na academia a gente vai abordar de forma crítica algumas coisas que são sensíveis para a população. Uhum. Então, trazendo para o campo do patrimônio, um exemplo disso são as práticas tradicionais, por exemplo. Então, a gente tem no campo do patrimônio um olhar crítico sobre danças folclóricas, né, esse tipo de coisa. Embora também tenha um olhar positivo sobre algumas linhas de pesquisa norte-americanas e inglesas sobre isso, no Brasil, o campo do patrimônio é crítico a esse tipo de prática. Uhum. Se a gente leva essa crítica de forma descontextualizada para uma reunião, para um conselho, isso é uma coisa que não tem nem cabimento a gente fazer, porque é só criar conflito, né? Então, pega fogo. Então, tem momentos para abordar algumas coisas, né? Tem espaços também, acho que a gente precisa, por mais que discorde e considere completamente equivocada e a visão de mundo completamente danosa de algumas pessoas, a gente precisa tentar fazer alguma coisa com elas, assim, acolher elas, não acolher de concordar, acolher e tentar trabalhar elas. Uhum. Esse papel de mediação é muito importante. Então, não é sempre, tem coisas que são inconciliáveis, mas tem momentos em que a preocupação desse empreendedor vai se costurar com uma preocupação. Ela pode encaminhar uma política urbana que vai favorecer o segmento dele. Né? Quando a gente fala de transferência de potencial construtivo, a gente pode deixar ele feliz e a preservação feliz. Sim, só precisa de um papel importante assim, de conseguir demonstrar isso. É aí que tá, é a massa cinzenta do arquiteto, né? É o arquiteto urbanista, né? O completo. Uhum. O professor Renato também lhe perguntou se é interessante, uma edificação tombada, né, protegida, ela pode ter em algum momento seu processo revertido? Então, infelizmente pode, né, porque em nível nacional, por exemplo, existe um decreto-lei, assim como o decreto-lei de tombamento, que é vigente até hoje e que permite ao presidente da República revogar um tombamento, contanto que ele justifique o interesse público que existe nisso. Existe uma lei posterior, da década de 70 ou 80, que regulamenta isso e que melhorou um pouquinho a situação, remetendo ao Conselho Consultivo do IPHAN e ao ministro esse papel. Então, o presidente só poderia fazer se o Conselho Consultivo do IPHAN, que é composto também da sociedade civil, o ICOMOS tem espaço lá dentro, né, e outros órgãos têm espaço lá dentro, outras associações, entidades de história também, então teria que passar por isso. Aconteceu muito lá atrás, Getúlio Vargas destombou muita coisa, os presidentes da ditadura destombaram muita coisa, depois um pouco saiu de moda isso, mas infelizmente como é um ato administrativo, discricionário do poder público, ele pode tanto ser feito quanto desfeito, porém tem implicações, porque como a gente tem proteção constitucional ao patrimônio brasileiro, se houver um destombamento, ele precisa estar justificado na ausência de valor cultural desse bem. Uhum. Então, o que pode acontecer? O poder público fez um tombamento de um prédio e aí aconteceu um deslizamento, o prédio desapareceu completamente. Nesse caso, caberia um destombamento.
Ou, o poder público tombou determinado prédio e depois descobriu, porque não fizeram pesquisa, que é uma réplica da década de 80, que não tem valor cultural nenhum, que a comunidade não reconhece. Então, vou fazer um destombamento como um descargo de consciência pelo processo que foi feito errado. Também caberia destombamento. Agora, se eu pego um bem que tem valor cultural comprovado, que tem reconhecimento da sociedade, tem laudos comprobatórios, valor arquitetônico, histórico, e faço um destombamento, abre espaço para o Ministério Público, por exemplo, abrir uma ação civil pública contra esse gestor, porque esse gestor ele está descumprindo o texto constitucional, né? Ele está atentando contra o patrimônio cultural brasileiro, que, acreditem ou não, na nossa legislação o patrimônio não é passível de demolição. Vocês vão ver ele sendo demolido todo dia, mas não existe na legislação brasileira nenhum artigo que diz o patrimônio pode ser demolido quando, que ele não pode ser demolido, descaracterizado, não pode acontecer evasão. Enfim, para resumir, tem uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer, até quando eu dou curso, assim, nessas questões legais, é que não existe um anjo vingador. O anjo vingador não desce no céu e faz cumprir a lei, né? Então, a lei, ela é um norte, mas ela só é cumprida quando ela se torna um consenso da sociedade, quando a sociedade cobra, a sociedade está em cima, quando ela se torna uma realidade social. Porque pode estar na lei claramente uma coisa escrita e o gestor fazer outra coisa e não vai vir um anjo do céu e proibir ele de fazer, ele vai fazer. Agora, instituições e sociedade precisam funcionar como contrapeso, né, para conseguir condicionar a atuação desses agentes, né? Pode vir o Ministério Público, né? Sim. É o único que barra um pouco. Tem sido. Mas é absurdo, né? Porque deveria ser toda a sociedade. Isso é bem interessante, porque a gente vê assim, e aí vocês vejam que o fator dele de estar um prédio tombado ou destombado, a gente tem que entender esses processos para nós podermos atuar. Pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta mais assim direcionada. Aproveite. Essa é uma visão, um panorama geral, né, da atuação, enfim, de como o arquiteto está no processo, né, como a gente trabalha. Eu acho que de patrimônio fazia tempo que a gente até ia trazer e acabou não trazia para o curso, né, porque é uma questão muito importante e não é dado o valor. Eu vejo na região nossa aqui, cidades, Palmeira fez 144 anos, Cruz Alta aqui pertinho tem 180, é de 1821, Frederico tem em torno de 50 anos, né? Tem Iraí também, que é 1933, então a região ela não é tão nova, mas a gente vê que o processo de demolição, o processo de não proteção é muito grande. E até uma coisa que eu tinha me esquecido, o tombamento não é garantia que vai ficar lá o prédio legal, interessante. Vai ficar bem utilizado, né? Em São Paulo mesmo caiu, aquela vez pegou fogo e caiu um prédio tombado, né? Tava uma ocupação irregular do pessoal, que dois assim arquitetônicos direto. Um problema do tombamento do prédio que caiu e o outro é habitação social, né? Que é a galera toda ocupando assim um lugar irregular. Então são pontos assim que a gente tem que considerar. E aqui, como eu estava falando, a nossa região ela é bem rica de edificações, mas que está se perdendo. A gente perde diariamente, né? Então não tem um controle, uma organização, e aí eu acho que essa cultura ela parte de nós, assim, arquitetos, urbanistas, né? Então assim, ó, uma coisa que eu acho que é interessante tu explicar, Jorge, para nós, de onde veio a ideia de tu criar o campanário, né, que é a tua, não vou dizer que é uma organização, né, uma organização para projeto. É um projeto de vida, e o que você faz, né, que tipo de curso, o que você divulga lá? Uhum. Eu só vou fazer um comentário bem breve sobre a questão anterior. O nosso primeiro bem tombado pelo IPHAN no Rio Grande do Sul se perdeu e ninguém sabe nem quando, né? Só para a gente ver como tombamento sem essa realidade, né, da sociedade, sem isso ser compreendido, não acaba não implicando em nada. Uma casa de material missioneiro, acho que foi até o Lúcio Costa que fez o processo de tombamento. Eu não achei, eu queria achar.
e não se sabe nem onde ela ficava, porque ela simplesmente se perdeu, em algum momento foi demolida, foi feito tombamento, só que o tombamento nem chegou a ser uma realidade naquela comunidade. Então, para a gente ver como o tombamento ele é um instrumento, mas ele precisa ser acompanhado, né, de muitas outras coisas. O campanário ele foi uma ideia de projeto que buscasse concentrar algumas atuações que eu já fazia. Eu passei por um problema, entre aspas, na minha carreira profissional, que talvez outros vão encontrar. Eu me formei e eu entrei no mercado numa crise muito grande, né? E logo eu ingressei no mestrado. E aí eu quase que paralisei a minha atuação profissional para me dedicar ao mestrado, porque realmente é uma dedicação muito profunda, foi uma pesquisa muito, muito longa, muitas fontes. Então foram 2 anos de mestrado. E quase no final do mestrado eu entro no Conselho Estadual de Cultura, onde eu fico 2 anos. Ao ser conselheiro, eu era inclusive proibido de ter obras, né? Eu não podia pegar obras, por exemplo, de restauro que usassem lei de incentivo, porque eu estou lá julgando os projetos, né? Então é antiético e é vetado que o conselheiro faça isso. Então eu sou entregue a um mercado de trabalho 4 anos parado, né, na minha vida profissional, entre aspas. Não é que eu esteja parado, eu estava trabalhando, né, na minha formação, no mestrado, eu estava movimentando essas questões e aprendi muito com o conselho, né? Mas eu era entregue a uma realidade que era diferente da que eu estava vivendo, né? Eu saí de um meio acadêmico e depois de de uma atuação junto ao poder público para uma realidade de atuação profissional no mercado aberto, assim, onde eu não enxergava muitas possibilidades de me posicionar naquele momento. E aí foi uma tentativa de costurar os conhecimentos que eu trouxe dessas atuações e tentar disseminar na sociedade. Então, é um projeto que ele tem várias implicações, assim, porque ao mesmo tempo que eu me sinto fazendo algo de interesse público, que é o que eu gosto, né, o que eu fazia lá no conselho, porque eu acabo lidando com esses temas de interesse público, ele é um projeto que praticamente, com exceção dos cursos que são que financiam o projeto, ele é todo gratuito, né? A pessoa tem ali toda semana algum tema, então a gente já falou sobre destombamento, falou sobre museus, já falou sobre acessibilidade, falou sobre milhares de coisas ali, gratuitamente ali nos stories, nos vídeos. E então foi uma forma de trazer esse conhecimento e botar na prática. O que eu não imaginei é que fosse dar tão certo, assim, eu pensei que ia ser, eu sempre tive blog, páginas, né? Então eu pensei que seria mais uma experiência assim. Mas eu atuei ao mesmo tempo com financiamento cultural. Então, no ano passado, eu aprovei o primeiro projeto, que foi um curso sobre paisagem e patrimônio. E esse primeiro curso foi oferecido gratuitamente para os participantes, por ter financiamento público. E ele atingiu 400 pessoas, que já foi para um projeto que estava iniciando um impacto bem grande. E aí, esse ano, eu estou com 3 projetos. Um eu já executei, que foi sobre cemitérios patrimoniais. Esse teve 750 inscritos, então já subiu, assim, para um tema que é meio tabu, né? Que são cemitérios. Mas teve uma procura legal. Eu sou fã de cemitério. Foi muito legal. Eu até recomendo, assim, quem quiser entrar em O Campanário no Instagram, vai ver que tem os linkzinhos ali. Tem uma aula que foi gravada no cemitério, então ela sai um pouco dessa linguagem de PowerPoint, assim, eu chamo de PowerPoint, hein? De apresentação. Que eu falo PowerPoint, ninguém nem sabe o que é. Mas, enfim, sai um pouco dessa linguagem de apresentação, foi gravado no próprio local, foi bem legal. Assim. E aí tem mais 2 na sequência agora, um outro sobre paisagem, que vai ser gravado, e um outro sobre atuações profissionais com patrimônio. Até o fim do ano devem sair gratuitamente. E eu fiz testes também de processo de formação livre, né, de cursos livres oferecidos pelo próprio projeto, daí numa versão paga. Nós fizemos um curso sobre inventários, como a minha prática profissional é muito baseada também, minha formação do mestrado é em política urbana, né? Então eu trabalhei o inventário como instrumento urbanístico num curso de formação específico para isso. Teve uma procura bem grande, teve 100 inscritos, né, no curso. E aí é nisso que eu tenho trabalhado, assim, eu tento trazer esses temas que eu pesquiso, eu tenho uma sistemática de pesquisa além do doutorado que eu agora ingressei e vou começar no próximo mês. Eu tenho uma sistemática de pesquisa sobre outros temas que me interessam, né? E a partir do momento que eu vejo que são conhecimentos relevantes, eu tento trazer isso. Uhum. Uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente não tinha no nosso tempo de alunos, né? A gente estava falando lá de 2005, 2006, é que hoje a gente acessa, se a gente souber procurar, porque a informação está por tudo que é lado, mas a gente acessa muito conhecimento qualificado.
Então, no caso de conservação e restauro, a gente tem a biblioteca do ICOMOS Internacional e do, eu não sei nunca como pronunciar em português, o ICCROM, digamos assim, Instituto sim. de Conservação, que é da Unesco. Ele tem uma biblioteca... ICROM, mano. O ICCROM, pronto. E o próprio ICOM também dos museus, eles têm publicações de grande qualidade, algumas vezes são só em inglês, outras vezes em espanhol. Eu descobri que francês e italiano não é tão difícil de ler, porque eu não domino e consigo acessar muitas vezes também, o Google nos ajuda. E a gente tem conhecimento muito qualificado, disponível de uma forma fácil e rápida, sabendo procurar em fontes confiáveis. Então, claro, não adianta entrar no Google e procurar de restauração, que só vai aparecer bobagem, né? Mas se a gente for, por exemplo, na biblioteca dos PDFs do ICOMOS, desse CC-ROM, a gente vai encontrar material qualificadíssimo sobre quase tudo, sobre intervenções urbanas, sobre paisagem urbana, sobre restauração, conservação preventiva, restauração de madeira, restauração de ladrilho hidráulico. Então, o conhecimento tem, assim, é muito bom ter esse acesso, porque eu ainda estudei naquele tempo em que a gente precisava mandar importar livro, às vezes, e que demorava meses para chegar o livro, a gente gastava uma fortuna, e às vezes o livro nem atendia as nossas expectativas. Então, conhecimento é um grande potencial hoje, a gente consegue acessar esse conhecimento e botar ele na prática. E, de novo, é isso que valoriza o profissional, né? Quanto mais conhecimento ele tem, mais as pessoas vão olhar para ele como uma referência e vão buscar para resolver seus problemas, né? Então, fica esse conselho, assim, para quem está estudando hoje, vocês têm um panorama muito mais favorável do que nós tínhamos naquele momento que estávamos nos graduando. Com certeza. E aí não é só, é geral, né? Porque quem sabe, eu sempre falo pro pessoal, quem sabe reconhecer patologia, quem sabe ver qual a solução numa obra patrimonial, uma obra histórica, vai saber em qualquer outra, porque o resto tudo é derivação, né? E a gente tem uma complexidade muito grande naquela do patrimônio, então ela é mais simples o processo nas atuais, né? Então, quem for fazer aí perícia, qualquer laudo técnico, vai fazer um processo qualquer, ou um problema de obra mesmo, que a gente às vezes encontra muito problema de obra, e obra nova, né, porque as nossas mãos de obras, elas geralmente não são qualificadas, né, que deveriam ser, e aí encontra, e próprio escritório, né, vem sempre algum problema. Mas é interessante, assim, porque esses sites, assim, essa organização, quem precisar também me coloca à disposição, porque tá cheio, assim, o ICOMOS e enfim, tem vários sites que nos trazem esse conhecimento bem lembrado, assim, muito bom. E assim, ó, e o campanário eu também sugiro para vocês, porque é muito completo, muito bom, assim, que tem questões que são, às vezes tem o quiz também, né, aquelas perguntas que eu erro bastante, que isso que a gente estuda, que é umas perguntas que vocês vão ver, tipo, o que é, sei lá, o pináculo, sei, algum elemento arquitetônico, e vocês vão ver que a coisa é legal porque você aprende numa brincadeira, né? Muito bacana também que esses testes são um dos maiores sucessos da página. Chega a dar 8 mil visualizações, às vezes só no story, que é uma coisa assim, fora de cogitação normalmente. Porque realmente envolve muitas pessoas. Eu tento pegar normalmente exemplos aqui do Rio Grande do Sul ou da minha região e passo a perguntar sobre elementos arquitetônicos, sobre tipologias, estilos, né? Porque a gente entende muitas vezes sobre os estilos arquitetônicos europeus, mas a gente não tem muita noção de como eles se traduziram aqui, né? Uhum. E aí é um pouco assim, ensinar brincando mesmo, uma coisa mais lúdica, que a gente chama alguns exemplares daqui e pergunta, né? Nome desse tipo de arco, nome dessa técnica, esse estilo é qual? Que é um que dá mais... O pessoal gosta muito, assim, dessas questões sobre estilos arquitetônicos, porque no Brasil a gente tem uma riqueza enorme, né? Em relação a isso. Não, com certeza. Eu não sei se alguém tem mais, pessoal, dúvidas, enfim, então o nosso horário a gente tem que ser, eu estipulei meio fechado, né, pra gente não se estender, porque senão vai falando e vai longe, né, a nossa conversa, assim. Então, eu acho que a gente já vai pro final, assim, então,
Eu agradeço a disponibilidade do Jorge, que nos brindou assim, com conhecimento bem importante, porque a gente às vezes fica perdido, né? E arquiteto, a gente sempre diz na escola de arquitetura, são muitas oportunidades, são muitas possibilidades, daí tu vai para o mercado de trabalho e tu vê arquiteto fazendo casa, fazendo arquitetura de interiores, isso só, né? Mas é muito além disso. Então é muito importante essa visão, né? Essa visão de patrimônio, essa visão de questões urbanas, demonstrar que tem vida depois da arquitetura convencional, né? Então isso é bem importante. A gente agradece, Jorge, pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento, assim, que nos auxilia, assim, a ver de outras formas, né? Eu que deixo um agradecimento novamente a essa oportunidade. Eu tenho gostado muito desse tipo de situação, porque precisamos trazer esse debate, né, sempre, e eu acho que o curso de arquitetura e urbanismo é o lugar por excelência. O arquiteto é um profissional que tem um papel importantíssimo, quase um dos pilares aí da preservação do patrimônio brasileiro. Então, agradeço muito, parabenizo também pelo trabalho de vocês, Lucimere, Pedro e todos os demais professores e alunos. Agradeço demais essa possibilidade de conversar com vocês. Vou fazer o marketing de novo. Procurem aí o Campanário e vamos conversando por lá também. Ótimo, obrigado. Lucy, quer falar alguma? Sim, quero agradecer ao Jorge, né, pela essa brilhante conversa, essa brilhante explanação sobre esse tema que é tão presente nas nossas cidades, né, e que nos dói, né, quando a gente vê que hoje eu passo por ali e vejo aquela riqueza que eu enxergo enquanto arquiteta e amanhã eu já não vejo mais, né? E isso são as memórias, são as histórias, são as vivências da minha família, né? Eu tenho uma história que a minha mãe conta que hoje eu não sei se é, mas eu acredito que é o antigo moinho ali perto da cooperativa, onde tem o cabeção hoje ali, Pedro. Crisanhaque, Moinho Crisanhaque. Ele já é tombado? Não tem. Não? Tombado, vou contar um segredo para vocês. Tombado na nossa região só tem em Cruz Alta. De Jura? 1980, década de 80 ainda. Nossa! Olha o quanto nós temos que avançar, né? Porque se algum dia ele ainda está ali presente, aquela edificação, né? E se algum dia ela sair dali, vai embora muitas das nossas histórias, das nossas memórias, né? Então a mãe conta que sempre ela ia para a escola, ela tinha que passar por ali, e aí um dia tinha chuva, tinha não sei o quê, e ela recebeu um raio no guarda-chuva e ela desmaiou na frente daquele prédio. É trágico o negócio, mas são histórias, né? São memórias. E aí ela dizia, eu me acordei, eu estava lá dentro, estava todo mundo me socorrendo. Então, cada vez que a gente passa por aquele edifício ali, a gente lembra dessa história que ela conta, sabe? E a gente lembra que foi assim, tipo, algo que aconteceu com ela, que poderia ser muito grave, mas que hoje ela está aqui presente e contou essa história pra gente, né? E que aquela edificação ali faz parte das nossas memórias, né? E até hoje ela tem trauma, tá? De trovoada. Então, quando dá trovoada, ela já sai se escondendo. Chega a ser engraçado, mas aí a gente passa por aquela edificação e fica lembrando, né? Então, assim, eu acho que muitas outras marcas de outros prédios, de outras edificações, né, antigas, que fazem parte dessas histórias, dessas memórias que a gente vive, né, a gente vai também envelhecendo, e que muitos da nossa família também contam as histórias, né, de quando eram crianças, enfim. Então, isso é muito lindo para a história da cidade, a forma como se conformou, né, todo o traçado, enfim, a evolução, o crescimento daquele município, né? Então, o patrimônio é muito bacana, porque é a nossa vivência, né? Então, é muito legal, porque o meu doutorado, para o Jorge entender, ele era direcionado em diversidade cultural e inclusão social. Então, a gente
falava muito sobre a cultura. E a cultura, a tradição, as características de cada município, enfim, de cada povo. E isso é algo assim que tá presente, principalmente no pensar do arquiteto, né? E entre a casa e a rua, o estabelecimento comercial e a rua, né? As vivências que acontecem ali, então tudo está presente, tudo tem que estar uma coisa ligada na outra, né? E ao escutar o Jorge falando hoje, me fez refletir muito sobre isso, né? O quanto a gente precisa, né, estar, né, conversando sobre isso, tornar esses assuntos, como a aluna nos perguntou, né? Como que a gente faz com que as pessoas entendam quanto é importante isso, né? De a gente manter as nossas histórias, essas edificações antigas, né? E isso a gente só vai ter essa consciência no momento em que a gente conversar abertamente sobre essas questões e ter divulgações, e a gente dizer que isso é bacana preservar, que a gente pode sim dar usos, deixar a edificação viva, né? Como o Jorge falou, mas preservando, né? Teve um ano que eu tive a oportunidade de conhecer o Café Colombo do Rio de Janeiro. Gente, é a coisa assim, ó, tu chega a te arrepiar, assim, de saber que as histórias do nosso Brasil aconteceram ali. E aquilo tão antigo, sabe? Tantas decisões importantes que foram decididas ali, né? Porque muitos políticos, né, andavam ali e faziam reuniões naquele lugar, e tá ali as coisas, é aquela mesa, é aquele ambiente, é aquela cadeira, é aquele espaço que eles estavam, né, que estavam decidindo, as pessoas já nem existem mais, mas a edificação tá ali, né, a história tá ali. Então, isso chega assim, quando tu vê assim, o quanto que isso é importante para a nossa história e para o município, ou, né, para aquele estado, enfim, tu chega naquele ambiente assim, ó, eu me arrepiava, assim, porque realmente, sabe, de saber, claro que eu fui pesquisar também, né, como arquiteta a gente é curioso, saber tudo que aconteceu, né, toda a história e tal, mas é muito bacana isso, estar preservado aquilo intacto, né, é a energia daquele lugar, ele vai ficar ali, né, tá presente ali, naquele lugar, né, então isso é muito bacana. Então, a gente sempre fala muito, né, acabei me prolongando demais, mas assim, agradecer, né, ao Jorge pelo aceite, ao Pedro, né, pela essa brilhante ideia de trazer o Jorge, né, então, agradecer muito, muito pelo empenho, Pedro, né, que teve para a nossa aula magna, né, e trazendo um tema assim tão relevante e tão importante, né, e que eu sempre falo sobre que é um campo muito legal, assim, que a gente pode trabalhar, né, então a arquitetura é um campo muito amplo mesmo, né, e que a gente pode ir para várias ramificações aí que com certeza a gente vai ter sucesso, né, na nossa caminhada. E só para dizer para o Jorge, nós entramos, então, no mesmo ano, então, na faculdade, eu também entrei em 2006. Não, espera aí, não, eu me formei foi antes. Em 2006. Eu me formei, calma, né, vou querer deixar de dizer, tipo, 5 anos mais nova. Não, então tu usaste o disquete, também usaste disquete. Usei muito disquete, e quando tu falou do disquete, eu lembro que, assim, ó, as nossas conversas, sabe como que eram? Minha família era aqui de Frederico, eu lá sozinha, morava em Chapecó, e a gente falava, sabe no quê? Sabe o que existia naquela época? Eu, quando entrei na faculdade, mal existia e-mail, tá? Pra ter uma noção. Depois... veio o tal do Orkut, vocês lembram?
Então, esse foi a primeira rede, assim, que se falava rapidinho ali, que era o chat que abria. E aí, claro, depois foi evoluindo, né? Mas em 2006, então, eu me formei no final de 2006 e a formatura daí foi em março de 2007. O que a Fábio colocou aqui? Ela disse que não tinha nem computador na época dela. Mas isso é muito legal. Mas é muito legal a gente ver que a gente está aqui, né? Que a gente está vendo também as edificações, enfim, e que o quanto as coisas estão evoluindo e as coisas estão mudando bem na nossa vez, e nós estamos tentando se adaptar a tudo isso também, né? Que é algo árduo, né? Não é nada fácil isso também, né? A gente se adaptar a muitas coisas, né? E essa questão do patrimônio tem alguns tabus, né? Mas que a gente conversando, a gente, né, sempre trazendo à tona esses assuntos e vendo, não, gente, é possível sim a gente deixar essas edificações vivas nesse lugar, fazer com que seja um local que possa dar, né, esses retornos, né, que às vezes é mais pela especulação imobiliária, né, que é um lugar central, é um lugar que daqui a pouco dá para fazer um monte de coisas ali, mas por que não pensarmos em preservar e também, né, ter esses outros usos, deixar isso tudo ativo, né, vivo, né, como o Jorge comentou. Então, era isso que eu queria dizer. Agradecer a todos os acadêmicos, a todos os professores aqui presentes, né? Obrigada por prestigiarem essa aula magna também, né? E mais uma vez, obrigada, Jorge, tá? Pelo aceite, tá? Eu que agradeço. Tá bom, brigadão, pessoal. Então, isso aí, a gente se despede, então, aqui, né? E eu acho que foi bem válido, né? Levemos para a nossa vida. Isso aí. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, até mais. Até Obrigado. mais. Boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu interromper a gravação.